Olá, pessoal. Essa é uma resolução de uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2020. A disciplina aí é física, né? E o assunto mais especificamente é o aquecimento da água, a termologia. Se a gente pegar aí a prova amarela do segundo dia, corresponde à questão de número 101. Então vamos lá. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ por quilograma Kelvin. Detalhe interessante aqui é a mudança da unidade de temperatura, né? Que é graus Celsius, aqui ele bota Kelvin. Daqui a pouco a gente comenta. E a densidade da água, 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? A pergunta é o contrário, né? Como eu tenho aqui um equipamento que aquece, né? A temperatura deveria subir. Só que ele pergunta, né? Se isso for desligado, qual é a redução da temperatura? Então eu vou calcular qual é a variação de temperatura que esse equipamento produz estando ligado, né? E isso vai equivaler a variação de temperatura para menos de resfriamento, caso ele seja desligado, né? Então é uma pergunta ao contrário, mas a forma de resolver é a mesma. Então vamos lá. A equação, né, é a quantidade de calor trocada, né, pelo equipamento, equivale à massa da substância a ser aquecida, no caso a água, o calor específico da água, variação de temperatura. No caso, como ele não me deu a quantidade de calor, mas sim a potência do equipamento, né, eu lembro que a quantidade de energia é a potência vezes o tempo. Cuidado para não confundir esses dois deltas, né? Aqui é ΔT de tempo e aqui é ΔT de temperatura, né? Coloca aqui o T maiúsculo, lembrando que é uma temperatura absoluta em Kelvin, né? A potência foi dada é 50 watts. Aqui eu vou colocar a unidade só para vocês verem como é que funciona, né? 50 watts é 50 joules por segundo. O intervalo de tempo, como é 1 hora, né? Então isso dá 3.600 segundos. A massa, 50 kg, detalhe que ele deu o volume, né? 50 litros. Mas como a relação é 1 kg por litro, 50 litros, 50 kg. Calor específico, 4.000 kJ. Na verdade, 4 kJ, né? Aqui eu coloquei 4.000 joules por quilograma Kelvin. Variação de temperatura é o que eu quero determinar. Então, note que joule com joule já simplifica, segundo por segundo simplifica, quilograma com quilograma simplifica, fica apenas essa unidade Kelvin, que eu vou passar multiplicando. O 50 com 50 aqui também divide, né? E eu tenho que 3.600, 50 joules, né? Já simplificou, 3.600 é o que sobrou. O Kelvin passou multiplicando, 4.000 passou dividindo, e o ΔT, temperatura aqui. Então, a variação de temperatura é 3.600 dividido por 4.000. E eu tenho a minha resposta, 0,9 kelvins. Um detalhe interessante, né? Como Kelvin é unidade absoluta, não tem a bolinha do grau. Então, é 0,9 Kelvin, né? Mas tem um detalhe interessante. A unidade de medida Kelvin é uma temperatura absoluta, né, relativa à temperatura Celsius. Então, a variação de temperatura na escala Kelvin é equivalente à mesma variação de temperatura na escala graus Celsius. Então, 0,9 Kelvin de variação de temperatura equivale a 0,9 graus Celsius de variação de temperatura na escala Celsius. Então, a nossa resposta está aqui, né? Letra C. É uma questão com baixa interdisciplinaridade, é só manter aí a utilização da equação e cálculo.
tá? Resposta letra C. Espero que vocês tenham gostado, né? Um abraço aí e clique no sininho aí para receber as nossas notificações. Um abraço.